Ainda falando dos quinidários, a gente pode falar um pouco de uma coisa bem interessante que é o seu sistema digestório, tudo bem? Só lembrando que digestório vem de digestão. E digestão nada mais é do que o processo de quebra do alimento para a gente conseguir absorver. Quando eu como alguma coisa, para conseguir absorver, eu tenho que quebrar isso em pedaços menores. E esse processo é o processo de digestão, tudo bem? Então, o sistema digestório nada mais vai fazer do que realizar a digestão. O que é interessante sobre o sistema digestório que a gente vai ter nos quinidários, né, é que ele é uma novidade evolutiva. O que é uma novidade evolutiva? É uma característica nova que vai surgir num grupo e vai normalmente se manter nos próximos. Então a gente vê que o sistema digestório ele aparece aqui, né? E ele vai continuar nos outros grupos. Muitas vezes ele vai acabar ficando mais complexo nos outros grupos. Mas a princípio a gente vai ver que o sistema digestório dos quinidários é um sistema digestório com um tubo digestório incompleto. Como assim? Você pode ver aqui nesse exemplo em que eu tenho uma água viva, ela vai ter sua cavidade digestória aqui, né? E essa cavidade digestória tem uma entrada, né? Tem a boca, mas não tem o ânus, não tem a saída. Então a entrada é a mesma que a saída. Então quando os organismos, os quinidários, se alimentam, o alimento é digerido aqui, mas alguma coisa sobra, né? Mesmo na gente, algo sobra. E isso tem que ser retirado de lá de dentro. E como não há ânus, como não há saída, ele acaba saindo pela entrada. Então a boca serve de entrada e de saída. O tubo digestório é incompleto porque ele só tem boca, não tem ânus, ok? Outra novidade evolutiva é o sistema nervoso, tudo bem? O sistema nervoso ele é muito importante porque ele permite aos organismos não só perceber o ambiente, então no nosso caso a gente enxerga, sente as coisas, consegue cheirar ou sentir o gosto das coisas por causa do sistema nervoso. Ele ajuda a gente a captar informações do ambiente e perceber elas e também reagir, ou seja, pensar, se mexer. Então, tudo isso é graças ao sistema nervoso. No nosso caso, o nosso sistema nervoso dos seres humanos tem uma central, que é o cérebro, que permite a gente processar e reagir a todas essas informações. Só que o sistema nervoso dos quinidários é bem mais simples, ele é um sistema nervoso difuso, tudo bem? Difuso significa espalhado, tudo bem? Então, basicamente, não há uma central. Aqui eu desenho um pólipo, né? E o que a gente pode ver é que ao longo desse pólipo eu desenhei vários nervos aqui em azul claro. Esses nervos não tem uma central, não há uma central que leva essas informações. É um sistema nervoso espalhado, é um sistema nervoso difuso. Mas permite aos quinidários já perceber algumas coisas do ambiente e se mexer, permite a eles movimento, coisas que os quinidários não tinham e que vai aparecer, coisa que os poríferos não tinham e os quinidários vão ter, que é percepção do ambiente através do sistema nervoso e também reação, poder se movimentar, tudo bem? E como eu já disse, é uma novidade evolutiva que vai aparecer nos quinidários e vai continuar aparecendo nos próximos grupos, só que de uma forma um pouco mais complexa. Falando então da reprodução desses caras, né? Primeiro, sempre bom destacar, eles podem ser monóicos, né? Ou dioicos, tudo bem? Então, eles podem apresentar no indivíduo os dois gametas, ou seja, ser no mesmo indivíduo masculino e feminino, ou seja, ser basicamente hermafrodita, né? E eles podem ser dioicos, ou seja, ter os sexos separados, ter o macho e a fêmea em dois indivíduos diferentes. Mesmo assim, né, a gente vai primeiro falar da reprodução assexuada deles, que pode se dar de duas formas: brotamento e estrobelização. O brotamento é bem parecido com o que a gente vê nos poríferos, tudo bem? Ou seja, eu tenho aqui um indivíduo que vai acabar dando origem aqui a um pequeno indivíduo aqui em parte do seu corpo, que vai se fragmentar, vai se soltar, vai se fixar no substrato e dar origem a um novo indivíduo, tudo bem? A partir desse brotamento. Brotou um novo indivíduo que vai se desprender e vai originar um novo pólipo aqui no caso, tudo bem? Já a estrobilização ela é bem importante pra gente porque ela vai acontecer nos quinidários, onde você tem um pólipo, e ele vai, a partir da estrutura do corpo dele, dar origem a uma nova estrutura, né, que vai se desprender do corpo dele e vai dar origem a um novo indivíduo, tudo bem? Que no caso aqui é uma medusa, você pode ver que o pólipo deu origem a uma medusa. O que é importante a gente destacar? Não é que o pólipo virou uma medusa, não. O pólipo teve um filho, que é uma medusa, tudo bem? Então a medusa nada mais é do que filha
do pólipo, tudo bem? Você teve aí essa reprodução assexuada, ou seja, não houve troca de gametas, não houve nada, né? Na reprodução sexuada, a gente vai ter um ciclo, né, de reprodução que é a metagênese, também conhecida como alternância de gerações, tá? Metagênese. Gênese significa origem, tudo bem? E meta pode significar várias coisas, mas pode significar, nesse caso, mudança. Então você tem uma mudança na origem das gerações. Por isso nós podemos chamar esse ciclo de alternância de gerações. Vai ficar mais claro depois da explicação. Então, vamos começar aqui pelas medusas, tudo bem? Eu tenho aqui duas medusas da mesma espécie, um macho e uma fêmea. E essas medusas vão produzir seus gametas, tá? Masculino e feminino. Esses dois gametas vão se unir e formar um zigoto, tudo bem? Esse zigoto vai se desenvolver e dar origem a uma larva, tudo bem? Que a gente chama de larva plânula. Essa larva, ela vai nadar até encontrar um ambiente adequado. E ela vai se fixar nesse substrato e se desenvolver formando um pólipo. Então, olha só, o que a gente tem aqui nesse começo? A gente tem uma troca de gametas, né? Ou seja, uma troca de material genético. E essa troca de material genético, ela nada mais é do que uma reprodução sexuada, tudo bem? Então você tem aqui a reprodução sexuada. Esse zigoto vai dar origem à larva plânula, que vai dar origem ao pólipo. Então, o pólipo é filho das medusas, tudo bem? As medusas vão ter um filho que é um pólipo. Então, essa geração aqui deu origem a essa outra geração a partir de reprodução sexuada. O pólipo, por sua vez, vai se desenvolver e vai fazer aquele processo de estrobilização que a gente já falou agora há pouco, né? E a partir dessa estrobilização, ele vai dar origem a uma medusa, tudo bem? Mas perceba que ele não trocou material genético com ninguém, não trocou gametas, ele fez isso sozinho, ou seja, uma reprodução assexuada. Então, o pólipo dá origem às medusas através de reprodução sexuada, e as medusas vão continuar esse ciclo. Então, veja bem, eu tenho uma alternância de gerações, porque as medusas vão ter um filho, que é o pólipo, através de reprodução sexuada, tudo bem? Essa geração aqui dos pólipos teve origem a partir da reprodução sexuada. A próxima geração, que é uma geração de medusas, teve a origem, né, na reprodução assexuada. Então tem uma alternância de geração. Uma geração faz reprodução assexuada, a próxima geração faz reprodução sexuada, certo? Ou seja, eu tenho essa mudança de origem. Cada geração vai ter origem em um tipo de reprodução diferente, alternando as gerações, tá? Não tem segredo. Então, sobre a reprodução dos quinidários, é basicamente isso. Bom, agora a gente já falou da reprodução sexuada dos quinidários, a gente pode falar um pouco sobre a classificação deles, tudo bem? Então, a classificação deles é bem simples. Ela é baseada em dois critérios. A presença ou ausência de metagênese, ou seja, algumas espécies vão ter a metagênese, a qual a gente falou, outras não vão ter uma fase de pólipo e de medusa, vão ter uma fase apenas de pólipo ou apenas de medusa, tudo bem? Mas a presença ou ausência desse ciclo, né, de alternância de geração da metagênese vai ajudar a gente a classificar os grupos. Outra coisa é a fase dominante. A fase dominante é a fase que vive mais tempo, tudo bem? Em quem tem metagênese, você vai ter uma fase que vive mais. Às vezes pode ser o pólipo, às vezes pode ser a medusa. Depende de espécie para espécie, tudo bem? E para as espécies que não têm metagênese, a fase dominante é a fase que se apresenta. Porque nas espécies que não têm metagênese, eles não vão ter as duas fases, vão ter apenas uma, tudo bem? Então você tem 4 grupos, tudo bem? Cifozoários, esses caras têm metagênese. Eu coloquei aqui desse lado os dois que têm metagênese, os cifozoários e os hidrozoários. Então, os cifozoários têm metagênese? Sim. E qual a fase dominante? A fase de medusa, tudo bem? Não tem segredo. Então, eles têm metagênese, eles têm pólipo e medusa, mas a fase que vive mais tempo é a fase de medusa, tudo bem? Os hidrozoários, por outro lado, eles também têm metagênese, mas a fase dominante é a fase de pólipo, tudo bem? Então, a fase que vive mais tempo é a fase poliploide. Com exceção da hidra. Por que exceção? Porque ela não tem metagênese, tudo bem? Então, ela está dentro de hidrozoários, mas ela é uma exceção porque ela não possui metagênese. E já vi que estão cobrando essa exceção da hidra, então é bom ficar atento que as hidras, apesar de serem hidrozoários, não possuem metagênese, ok? Desse lado aqui eu coloquei os caras que não têm metagênese. Os cubozoários, tudo bem? Os cubozoários não possuem metagênese. E a fase dominante é a fase de medusa. Ele só tem fase de medusa. Então aqui na parte de cima eu coloquei quem tem a fase dominante é a fase de medusa. Enquanto aqui embaixo, os antozoários, que são os recifes de corais, eles não têm metagênese e a fase dominante deles
é a fase de pólipo, tudo bem? Assim como os hidrozoários. Então não tem segredo, esses daqui são a classificação dos grupos de quinidários, ok?